E aí, meninos do segundo ano, bom dia. Estou aqui gravando a nossa última aula, porque realmente eu não consegui desmarcar o compromisso que eu tinha. Mas, de qualquer forma, quero agradecer vocês por esse semestre, por esse ano, né? Esse ano complexo que nós tivemos e que vocês foram fantásticos, tá? Foi um aprendizado para todos nós, de uma forma geral, para a humanidade, né? Mas para a educação em si, eu acho que foi o que mais mudou, foi o que mais sofreu durante esse ano com as adaptações e ainda vai ter consequências para o ano que vem. A gente sabe que ainda não terminou e que ano que vem a gente ainda vai estar envolvido nessas mudanças, nessas dificuldades que a gente está tendo com, essas, com essas aulas online. Enfim, é adaptação, nós somos seres humanos e vivemos para nos adaptar. A gente vai continuar de onde paramos ontem. A correção ficou faltando a última letra do exercício do dos phrasal verbs, do break. Eu vou projetar aqui para a gente ir para lá, ok? Já já teremos musiquinha. Deixa eu colocar aqui para nós. Just a minute. Isso, nós paramos aqui na número 11. The murderer. The murderer foi a última que faltava. The murderer. A gente vai ter break out of, escape, tá? Letra I. Então, the murderer, mais uma vez, no passado, broke out of, letra I, ok? The prison, the murderer broke out of the prison. Tá aqui a correção para vocês anotarem, tá? Essa aula é gravada, vocês conseguem ver ali depois. The murderer broke out of the prison. Ele escapou da prisão. Fechamos assim também o nosso conhecimento do verbo break. Lembrando com vocês que phrasal verbs são muito importantes para a língua inglesa, porque o aprendizado deles nos diz muito sobre coloquialidade. Né? Colocou uma preposição na frente da palavra, mudou literalmente o seu significado, já que break sozinho significa quebrar, né? Ou romper, por assim dizer. Ok, a gente vai partir para o fim dessa unidade. Vamos para os exercícios propostos. Vamos fazer alguns aqui. Não dá para a gente fazer todos, tá? Por questão de tempo também. A gente vai fazer alguns. E hoje, como eu falei, tem musiquinha e tem um vídeo para a gente encerrar a nossa unidade também que fala sobre a obesidade. Vou passar ele aqui para vocês, tá bom? Bom, considere a frase. It is a perfect setup for heart disease and diabetes, says Stamfer. It is a perfect setup for heart disease and diabetes, says Stamfer. Discurso direto. Assinale a alternativa em que a transposição dessa frase para o discurso indireto está correta, completando a frase a seguir. Stamfer says, it is, vai virar it was. Então, de cara, eu já vou descartar praticamente todas as outras aqui, parece ser a letra A. A perfect setup for heart disease and diabetes. It was a perfect setup for heart disease and diabetes. Letra A é a correta, tá? Aqui a gente só mudou o verbo is para was, já que a gente deu o passo atrás, né? A gente fez aquele distanciamento para que a gente precisa fazer quando se trata de discurso indireto. Mackenzie, the correct indirect statement for the sentence. I don't think our children should be subjected to needless advertising, said Mrs. Mazzoni. Is Mrs. Mazzoni said she. Bom, I don't think, isso é presente, né? Então o I já virou she, já fez essa mudança pra gente. O don't think, que é presente, vai ter que ir para o passado. Não pode ser doesn't, não pode ser has not, não pode ser would, não pode ser will. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Our children, our vai virar their children. Então nós temos aqui na letra A, na letra B, na letra C, o their. E na letra D e na letra E. Até agora está difícil. Vamos seguir. Should be subjected vai permanecer. O should não se altera. Permaneceu em todas. To needless advertising. Então nós vamos para, aqui como nós não temos o passado de didn't, né? A gente vai ter que passar para o presente como se fosse uma fala atual. She said she doesn't think
their children should be subjected to needless advertising. Letra A é a correta, tá? Letra A é a correta. She doesn't think their children should be subjected to needless advertising. Aqui, que a gente tem uma forma de discurso indireto, na qual a fala ela é atemporal. E a fala sendo atemporal, você não faz a transferência de tempo de presente para passado. Isso acontece em outras situações também, né? Por exemplo, verdades universais, quando você diz a água ferve a 100 graus Celsius, né? He said water boils at 100 degrees Celsius, aqui representando a fala no caso da Miss Mazzoni. Número 3, Fulvestre, the question. Are left-handed people cognitively different from right-handers? As pessoas canhotas são cognitivamente diferentes dos destros? No indirect speech vai ser. The book intended to answer why left-handed people are cognitively different from right-handers. It was asked whether left-handed people were cognitively different from right-handers. They asked if are left-handed people cognitively different from right-handers. He inquired if left-handed people had been cognitively different from right-handers. Vejam que aqui está no presente. It was discussed the reason left-handed people had to be cognitively different from right-handers had to be. Nós vamos marcar a letra B, é a correta, tá? It was asked whether, lembrando que whether e if são a mesma coisa, tá? Whether left-handed people were cognitively different from right-handers, já que a pergunta é, are left-handed people cognitively different from right-handers? Letra B é a correta, meninos. Número 4, PUC do Rio. She said to her parents, Mom and Dad, the police were here while you were gone. If we turned this statement into reported speech, we would have. The girl said to her parents that the police were here, passado. Vamos ter que jogar em participe, passado perfeito, past perfect. E o here vai ter que mudar para there, tá? O you were, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. The police had been there while they had been gone. Had been here, já descarto. Have been, já descarto. Present perfect, have been, já descarto. Would have been, já descarto. Letra A é a correta. The police had been there while they had been gone. O que era passado, were virou had been. O que era passado, were virou had been. O que era here virou there. E o que era you para os pais dela virou they. Letra A é a correta. The girl said to her parents that the police had been there while they had been gone. O FMG, a wife is telling us what happened this morning. Uma esposa está nos contando o que aconteceu esta manhã. O pai sobe a balança, parece um cachimbo na boca, né? What? I don't weigh that much. This thing is a dirty liar. Okay, who's the wise guy who's been fooling around with the scale? Aí a esposa diz, the same wise guy who's been fooling around with this refrigerator. Então, o quê? Eu não peso desse tanto. Essa coisa é uma mentirosa safada, uma mentirosa suja. Ok. Quem é o sabichão, o wise guy? Quem é o espertinho que está fooling around, que está brincando com essa scale, com essa balança? Aí a esposa diz, é o mesmo sabichão ou espertinho que está fooling around, que está brincando com esta geladeira. Ha, podem rir. Riam à vontade. Complete the following text according to the comic strip. This morning, my husband stepped on our scale and shouted that. Esta manhã, meu marido subiu na nossa balança e gritou que. Vejam bem, ele gritou. What? I don't weigh that much. He shouted that. I vai virar he. Don't é presente, vai virar didn't. Weigh that much. That thing is a dirty liar. Is vai virar was passado.
Então, that he didn't weigh that much, he pointed at the machine and said it was a dirty liar. Letra A é a correta. Passando para o discurso indireto, você vai ter aqui o que era presente. I don't weigh that much virou he didn't weigh, relatando. E it is, this thing is a dirty liar. A gente vai pôr que it was a dirty liar, passado. Letra A é a correta. 6, Mackenzie. The sentence, Mr. Redstone said, we don't think someone who effectuates creative suicide and costs the company revenue should be on the lot. O Sr. Redstone diz que nós não achamos, nós não acreditamos que alguém que efetua o suicídio criativo, alguém que compactua com o suicídio criativo e custa à companhia, a renda da companhia, deveria estar on the lot, deveria estar nessa parte do pessoal, nesse grupo de pessoas. Bom, in the reported speech, o que nós teríamos? We don't think, we vai mudar, né? We vai virar they. Então, Mr. Redstone believe that they, aqui o we eu vou descartar, o they está aqui, o they está aqui, o they está aqui. Já descartei a letra B. That they don't think, vai para o passado. They didn't think, vai, didn't think, vai, hadn't thought, está errado, didn't think, está ok. Então pode ser A, pode ser A, pode ser C e pode ser E. Descartamos a B e a D. Someone who effectuates creative suicide, effectuates, presente, vai ter que ir para o passado. I didn't think that someone who effectuate, descarto a letra A letra B eu já tinha descartado, a letra C. Someone who effectuated, opa, pode ser a letra C, pode ser a letra E, who effectuated creative suicide and costs. Costs está no presente, vai ter que ir para o passado, ele é um verbo irregular, o passado dele é cost, então eu descarto a B, só me sobra a E. A E é a correta. Mr. Redstone believed that they didn't think someone who effectuated creative suicide and cost the company revenue should be on the lot. Letra E é a correta, porque cost é irregular, passado dele é cost, costed não existe. Número 7, Mackenzie, repetindo letra E, é a correta para 6. Número 7, Mackenzie, the sentence, why has evolution burdened humans with such seemingly irrational passions in the reported speech will be? A frase, por que a evolução has burdened, isso é present perfect, vamos ter que jogar no past perfect. To burden é tornar-se um fardo, pesar, tá? Por que a evolução pesou os humanos ou sobrecarregou os humanos com paixões tão irracionais ou tão aparentemente irracionais? Porque a evolução sobrecarregou os humanos com paixões tão aparentemente irracionais. No discurso indireto, Fisher asked, já é aqui, já temos a introdutória. He asked. Se eu tenho uma palavra interrogativa na frase interrogativa, ela vai ser o elemento de ligação. Então, Fisher asked why. Eu tenho a letra B, a letra C e a letra... Não, só a B e a C. Fisher asked why. O sujeito é evolution, mas o tempo verbal é has burdened. Vai ter que ir para o past perfect, had burdened. Why evolution had burdened. Só me sobrou a letra B. Humans with such seemingly irrational passions. Letra B é a correta. Fisher asked why evolution had burdened humans with such seemingly irrational passions. Fisher perguntou por que a evolução havia sobrecarregado os humanos com paixões tão aparentemente irracionais. Uma frase filosófica. Número 8, Pernambuco. The 2-year-old girl said, Daddy, draw me a spider. The reported speech for the sentence is, she requested him. Vejam que ela usou aqui imperativo. Daddy, draw me a spider. She requested him, infinitivo, to draw her a spider. Letra D é a correta. Ela pediu a ele que desenhasse uma aranha para ela.
Daddy, draw me a spider. She requested him to draw her a spider. Letra D é a correta oração no imperativo. A gente falou muito sobre discurso indireto nessas 2 últimas semanas. Ele vai estar presente nas suas provas aí, para quem está pretendendo fazer as provas de recuperação, né? Fiquem atentos ao discurso indireto, tá bom? Texto para as questões de 9 a 13. É um texto mais longo, meninos, como eu falei, a gente vai pular. Eu tinha falado com vocês ontem, não dá para a gente resolver tudo, né? A gente vai pular um pouquinho aqui. Vamos até o exercício de número 14, Obesity Epidemic, também um texto muito longo, vamos ter que pular. 19 a 23, a mesma coisa, texto longo, nós vamos pular essas questões. Vou deixar para vocês, se tiverem dúvidas, por favor, me procurem, tá bom? Vamos então para o Enem Exercises, que são textos mais curtos que a gente consegue ler aqui em sala com vocês, tá? Encerrando, inclusive, a nossa unidade e as nossas aulas desse ano, né, galera? Vamos lá, Enem 2017, Letters, Children and Guns, published May 7, 2013. To the editor, ao editor. Re é uma response, uma resposta a um artigo chamado Girl's Death by Gunshot is Rejected as Symbol. Foi um artigo de notícia do dia 6 de maio. Então, uma resposta a esse artigo, cujo título era A morte da garota por tiro é rejeitada como um símbolo. I find it abhorrent that the people of Burkesville, Kentucky, KY is the symbol for the state of Kentucky, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age, but I do feel that it is irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fire, and so on. How can anyone justify leaving guns around, unlocked, and possibly loaded in a home with 2 young children? I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Emily Louboutin, Brooklyn, May 6, 2013. Ela fazendo uma crítica à questão da posse de armas após um incidente em que uma garotinha de 2 anos foi morta por um irmão de 5 anos. Olha só. I find it abhorrent. Parece no português aborrecedor, né? Ela quer dizer que é uma aberração, tá? Eu acho isso uma aberração de que as pessoas de Burkesville, no Kentucky, não estejam willing, não estejam dispostas a aprender uma lição com esse tiroteio trágico de uma garota de 2 anos pelo seu irmão de 5 anos. Não estou julgando o estilo de vida deles, ou de introduzir armas a crianças a uma idade jovem, mas I do feel, eu realmente sinto que é irresponsável não praticar basic safety, segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal, armas, facas, fogo e assim por diante. Né? Como que alguém consegue justificar deixar essas armas lying around, ou seja, deixar essas armas soltas, né? Livres, lying around, ao redor na casa, unlock, destravadas e possivelmente carregadas em um lar com 2 crianças jovens? Eu desejo à família da vítima conforto, tranquilidade durante este momento difícil, mas to dismiss, dispensar isso como sendo um simples acidente, deixa aberto o potencial para muitos mais desses tais, abre aspas, acidentes, fecha aspas, ocorrerem. Eu espero que isso não tenha que acontecer várias vezes mais, para que os legislators, os legisladores, percebam que algo precisa ser mudado. Emily Louboutin. Bom,
disponível em New York Times, 10 de maio de 2013, no que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville. A autora da carta enviada ao The New York Times busca reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido, apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças, que eu acredito que já exista, né, meninos? Não sei o que vocês estão pensando, mas ficou muito claro aqui, na verdade, foi a indignação dela com a negligência de portadores de armas, né? Ela até respeita o momento da família, mas ela entende que alguma coisa precisa ser mudada, né? Ela fica indignada que as pessoas considerem isso como um simples acidente, né? Ela não apresenta versão diferente, ela não responsabiliza o irmão da vítima, obviamente, ela não reconhece que o acidente foi um fato isolado, já aconteceram outros. Letra D, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas vai ser a correta. Enem, questão número 2, nós temos aqui Israel Travel Guide. Teria que ter um áudio aqui, mas não tem. Aqui também, ó. Mas não está linkando. Israel Travel Guide. Vamos à fonte, né? Um guia de viagens por Israel. World Travel Guide, retirado de um site chamado o Guia de Viagens Mundial.net, 15 de junho de 2012. Israel has always been a standout destination. From the days of prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive on the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. Weeding through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while the sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Bom, Israel sempre foi destino standout, destino que se destaca, standout, destino que se destaca. Desde os dias dos profetas até os dias modernos, nomad to the modern day, os nômades, ou melhor, os viajantes deste viajam para este pequeno slice, fatia de terra no leste mediterrâneo. Ele já há muito tempo, há bastante tempo, ele atrai visitantes. Enquanto alguns chegam à Holy Land, à Terra Santa, em uma busca espiritual, muitos outros estão em passeios culturais, beach holidays, feriados em praias e viagens de ecotourismo, ecotourism trips. Weeding through Israel's passeando, você caminhar, passear pelas convoluted history, pela história confusa, pela história complicada, convoluted de Israel, é tanto exhilarating, é tanto excitante, and exhausting, quanto exaustivo. Existem templos crumbling, templos que estão despedaçando, crumbling, ruined cities, cidades arruinadas, abandoned forts, fortes abandonados e centenas de locais associados com a Bíblia. E, enquanto o sentimento de aventura é necessário, most sites, a maior parte desses locais, desses sites, são seguros e facilmente acessíveis. Acima de tudo, most of all, Israel é sobre sua incrivelmente diversa população, diversificada, sua população diversificada. Judeus vêm de todos os cantos do mundo para morar aqui.
enquanto cerca de 20% da população ainda é muçulmana, is Muslim. A política é difícil de escapar quando se está em Israel, já que todo mundo tem uma opinião sobre como move the country forward, como levar o país adiante, adiante. Com um ouvido de prontidão, a ready ear, tenha certeza de ouvir opiniões, you're sure to hear, você tem certeza de ouvir opiniões de todos os lados do espectro político. Bom, antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. E vocês vão pensar em qual letra? Ele descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Ele informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entender as diferenças culturais. Ele divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Ele recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos. Ou ele apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Nós vamos com a letra E. A letra E é a que está mais próxima do que nós lemos. Ele apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros, falando que até mesmo se você quiser um beach holiday, um feriado, né, uns dias de praia, ou até ecotourism, ou turismo ecológico, você pode ir a Israel. E ele ressalta também que a maioria dos locais você pode visitar com segurança, tá bom? Letra E é a correta. Em 2015, Annual Greenhouse Gas Emissions by Sector. As emissões de gases do greenhouse, emissões de gases do efeito estufa anuais por setor. Industrial Processes, 16,8%, processos industriais. Power Stations, estações de energia, geradores de energia, 21,3%. Waste Disposal and Treatment, tratamento e dejetos de lixo, né? Tratamento e rejeitos de lixo, 3,4%. Land Use and Biomass Burning, uso da terra e queima da biomassa, 10%. Residential, Commercial and Other Sources, fontes residenciais, comerciais e outras fontes, 10,3%. Fossil Fuel Retrieval, Processing and Distribution, a recuperação, processamento e distribuição de combustíveis fósseis, 11,3%. Agricultural Byproducts, subprodutos da agricultura, 12,5%. E Transportation Fuels, combustíveis com transporte, 14%. Então, nós temos aqui as geradoras de energia com 21,3%, as que mais poluem, né? Em segundo lugar, os processos industriais. Em terceiro lugar, nós temos os combustíveis gastos com transporte, avião, ônibus, etc. Pois bem, www.globalwarming.org, 31 de julho de 2012, adaptação. A emissão de gases tóxicos na atmosfera traz diversas consequências para o nosso planeta. De acordo com um gráfico retirado do texto Global Warming is an International Issue, observa-se que as queimadas poluem pouco mais do que os combustíveis usados nos meios de transporte. As queimadas estão aqui. Land Use and Biomass Burning, não, poluem menos. As residências e comércios são os menores emissores de gás de efeito estufa de atmosfera. Residência e comércio são os menores? Não. O tratamento e rejeito de lixo são os menores. O processo de tratamento da água contribui para a emissão de gases poluentes do planeta. O processo de tratamento da água, if we consider waste disposal and treatment, a gente vai falar sobre isso. Deixa a letra C suspensa. Os combustíveis utilizados nos meios de transporte poluem mais do que as indústrias. Os combustíveis no meio de transporte mais do que as indústrias. Não, negativo. Os maiores emissores de gás de efeito estufa de atmosfera são as usinas elétricas,
Opa, as power stations, sim, letra E é a correta. A gente vai marcar a letra E, né? Nós temos aí os maiores poluentes são as power stations, estações de força, apesar de que ele não especifica como hidrelétricas, né? A letra C nós deixamos suspensas. Meninos, deem uma olhada no gabarito para isso aqui, tá? Estou em dúvida entre a C e a E, depois vocês confiram lá para gente qual é a correta, tá? Entre a letra C e a letra E. Questão número 4. I read a study that, não tem título, vamos à fonte antes, perdão. Steve Jobs, dá para ver que é um texto do Steve Jobs, www.msnbc.msn.com. Era 2012, Steve Jobs, será? Bom, Jobs S. Eu pensei em Steve Jobs. I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. Humans came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. That didn't look so good. But then someone at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle, and the man on the bicycle blew the condor away. That's what a computer is to me. The computer is the most remarkable tool that we've ever come up with. It is equivalent of a bicycle for our minds. Deve ser do Steve Jobs. Olha só que legal essa analogia dele, meninos. Eu li um estudo que media a eficiência da locomoção para várias espécies no planeta. O condor utilizou a menor energia possível para se movimentar por 1 quilômetro. Os humanos eles chegaram nessa lista with a rather unimpressive, com uma bem inexpressiva, de forma bem inexpressiva, mostrando cerca de 1/3 do caminho abaixo na lista. Ou seja, tinha muita gente à frente dos humanos. Isso não pareceu tão bom, that didn't look so good. Mas então alguém da Scientific American, que é uma publicação, teve o insight, teve a percepção de testar a eficiência de locomoção para um humano sobre uma bicicleta. E um homem sobre uma bicicleta blew the condor away, explodiu o condor, né, em termos de eficiência. É isso que um computador é para mim. O computador é the most remarkable tool, a ferramenta mais remarkable, mais extraordinária, mais notável que nós já criamos, we've ever come up with. Ele é o equivalente de uma bicicleta para nossos cérebros, para nossas mentes. Bom, ao abordar o deslocamento de várias espécies com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que amplia a quantidade de energia gasta no planeta, alcança a mesma velocidade de uma bicicleta, altera a velocidade com a qual nos movemos, torna os meios de transporte mais eficientes, aumenta o potencial de nossas mentes. É claro que nós vamos marcar a letra E, aumenta o potencial de nossas mentes. E por último, report urges ban on marketing of junk food to kids under 12. Um relatório urges, ele pede com urgência, clama com urgência uma ban, uma proibição sobre o marketing de junk food, de comida que não presta para crianças abaixo de 12 anos. Proibição desses tipos de propagandas nos horários em que essas crianças estão assistindo TV, né? Eles propõem isso para proibição. Deixa eu só ver. Tá ok, nossa, por 1 minuto eu achei que a gente não estava gravando, gente. Proibição. Ok, thank you. Deixa eu só voltar aqui então. Como é que eu volto aqui? Proibição da propaganda de junk food, de alimentos que não prestam para crianças abaixo dos 12 anos. The marketing of junk food to children under 12 should be banned, according to a provincial report on childhood obesity. You have to have some good options there for people to make the right choices, said Carol Deemer, a nurse at the Sandwich Community Health Center in Windsor, who sat on the Healthy Kids panel that drafted the report. Since children don't always have the best judgment when it comes to nutrition, and since parents can't always polish their kids' eating habits despite their best efforts, the panel recommended banning ads for younger kids and several other measures to tackle the growing rate of childhood overweight and obesity in Ontario, texto canadense. Bom, a divulgação, né, o marketing
de junk food, de comida que não presta, comida lixo para crianças abaixo de 12 anos, deveria ser proibido, de acordo com um relatório provincial da província de Ontário, tá, no Canadá, sobre obesidade infantil. Abre aspas, você tem que ter algumas boas opções lá para as pessoas fazerem as escolhas corretas, disse Carol Deemer. Ela é uma enfermeira na comunidade, no Centro de Saúde Comunitário de Sandwich, em Windsor, a cidade de Windsor. E ela era uma das representantes, ela sentou-se no painel das crianças saudáveis que propôs esse relatório, que apresentou, esse relatório. Já que crianças nem sempre têm o melhor julgamento quando o assunto é nutrição, e já que pais não conseguem policiar sempre os hábitos alimentares de seus filhos, apesar de seus melhores esforços, o painel recomendou a proibição, banning, de anúncios para crianças mais jovens e várias outras medidas para combater a crescente taxa de obesidade infantil, de sobrepeso e obesidade infantil na província de Ontário. Ok. O artigo versa sobre a possível proibição da veiculação de mensagens publicitárias da chamada junk food, direcionadas a crianças menores de 12 anos devido a falta de julgamento sensato dos pais sobre as escolhas alimentares dos filhos, incapacidade dela de terem discernimento adequado quanto às escolhas alimentares, incompetência das famílias na elaboração da alimentação adequada dos filhos, avidez delas pelo consumo de alimentos industrializados ou inoperância dos órgãos governamentais contra a obesidade infantil. Nós vamos marcar a letra B, a incapacidade delas de terem um discernimento adequado quanto às escolhas alimentares. Então, marcamos a letra B. Meninos, encerramos aqui a nossa unidade, encerramos também o nosso ano. Vamos assistir aqui agora, como eu separei um videozinho, era para vocês terem visto na aula de ontem, mas nós tomamos muito tempo, um videozinho de 5 minutos, já que é o assunto da nossa unidade. What is obesity? O que é obesidade segundo o TED, ok? Espera aí. Acabou? Ah, não, acabou não. Vamos voltar a compartilhar. Voltando a compartilhar, eu acabei de perceber que o último exercício a gente não viu, né? Então tá aqui a proibição dos anúncios, a letra B é a correta, com capacidade delas de ter um discernimento adequado quanto às escolhas alimentares. Então vamos ao What is Obesity? The most basic function of bodily fat is self-storage of food reserves. In prehistoric times, natural selection favored genotypes that could endure harsh conditions by stocking the most fat. With chronic malnutrition being the norm for most of human history, genetics evolved to favor fat storage. So when did body fat become problematic? The negative impacts of being overweight were not even noted in medical literature until as late as the 18th century. Then, technological advances coupled with public health measures resulted in the betterment of the quantity, quality, and variety of food. Sustained abundance of good food enabled a healthier population to boom economically. Output increased, and with it, leisure time and waistlines. By the mid-19th century, being excessively overweight, or obese, was recognized as a cause of ill health, and another century later, declared deadly. What is the distinction between being overweight and being obese? A calculation called the BMI breaks it down for us. For example, if someone weighs 65 kilograms and is 1.5 meters tall, they have a BMI of about 29. Obesity is a condition of excess body fat that occurs when a person's BMI is above 30, just over the overweight range of 25 to 29.9. While BMI can be a helpful estimate of healthy weight, actual body fat percentage can only really be determined by also considering information like waist circumference and muscle mass. Athletes, for instance, have a naturally higher BMI. So how does a person become obese? At its most basic, obesity is caused by energy imbalance. If the energy input from calories is greater than the energy output from physical activity, the body stores the extra calories as fat.
In most cases, this imbalance comes from a combination of circumstances and choices. Adults should be getting at least 2.5 hours of exercise each week, and children a whole hour per day. But globally, 1 in 4 adults and 8 out of 10 adolescents aren't active enough. Calorie-dense processed foods and growing portion sizes, coupled with pervasive marketing, lead to passive overeating. And scarce resources and a lack of access to healthy, affordable foods creates an even greater risk in disadvantaged communities. Yet our genetic makeup also plays a part. Studies on families and on separated twins have shown a clear causal hereditary relationship to weight gain. Recent studies have also found a link between obesity and variations in the bacteria species that live in our digestive systems. No matter the cause, obesity is an escalating global epidemic. It substantially raises the probability of diseases like diabetes, heart disease, stroke, high blood pressure, and cancer. It affects virtually all ages, genders, and socioeconomic groups in both developed and developing countries. With a 60% rise in child obesity globally over just 2 decades, the problem is too significant to ignore. Once a person is obese, the climb to recovery becomes progressively steeper. Hormonal and metabolic changes reduce the body's response to overeating. After losing weight, a formerly overweight person burns less calories doing the same exercises as a person who is naturally the same weight, making it much more difficult to shed the excess fat. And as people gain weight, damage to signaling pathways makes it increasingly difficult for the brain to measure food intake and fat storage. There is, however, some evidence that well-monitored, long-term changes in behavior can lead to improvements in obesity-related health issues. And weight loss from sustained lifestyle changes or invasive treatments like bariatric surgery can improve insulin resistance and decrease inflammation. What was once an advantage for survival is now working against us. As the world's population continues to slow down and get bigger, moving and consciously eating our way towards a healthier weight is essential to our overall well-being. And with the epidemic affecting every country in the world for different socioeconomic reasons, obesity cannot be seen as an isolated issue. More global measures for prevention are essential to manage the weight of the world. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e se quiserem falar comigo de alguma forma, estou lá nas redes sociais, fiquem à vontade para procurar, tá bom? Tchau, meninos, fiquem com Deus.